Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro, hoje atua com a camisa do Mengão. Mas antes de chegar no rubro-negro, que sempre foi seu time favorito, ele passou por diversas dificuldades. Aos 5 anos de idade, Pedro já mostrava grande paixão pelo futebol e conseguia mostrar habilidades bem acima da média para sua categoria na escolinha de futebol do River Plate do Rio de Janeiro. Mas aos 8 anos de idade, Pedro saiu da escolinha do River e foi jogar num time de futsal do Flamengo. Por lá, conseguiu se destacar muito e acabou indo para a categoria de base do Flamengo, só que dessa vez em campo, deixando as quadras para trás. Aos 14 anos, um diagnóstico que foi dado pelo Gilmar Kotoka dizia que Pedro era frágil fisicamente. E por incrível que pareça, na época, Pedro era um pouco menor que seus companheiros de equipe e terminou assim a sua primeira passagem pelo Flamengo. O jovem Pedro pensou em desistir. Pensou que ali seria o fim, que nunca mais iria jogar futebol. Até que novamente recebeu propostas para jogar no Duque de Caxias, onde ficou por lá por 2 anos e evoluiu taticamente e fisicamente. Com os seus 16 anos de idade, ele já estava disputando um campeonato pela equipe sub-20, sendo titular absoluto do Duque de Caxias. Assim, Pedro foi convidado por um empresário para jogar pelo Arte Sul, um clube empresa do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Pedro disputou o Campeonato Carioca, onde acabou sendo o artilheiro do torneio e chamando a atenção de olheiros do Fluminense. Então Pedro chegou ao Fluminense e rapidamente foi muito bem nas suas categorias de base. Foi artilheiro de diversos campeonatos, inclusive o Campeonato Brasileiro Sub-20 no ano de 2015. E mesmo chegando ao Fluminense com a idade um pouco avançada, chegou a marcar mais de 150 gols em jogos oficiais na base e era considerado como um dos prodígios do Fluminense. Em 2016, Pedro sobe para o time principal do Fluminense, para treinar com o grupo e pegar experiência. Fazia bons treinos e naquele ano ficava apenas algumas vezes no banco de reservas. Já em 2017, Pedro tinha que buscar espaço no elenco principal, mas Henrique Dourado, o ceifador, no topo da artilharia do Brasileirão e o cara responsável por marcar gols na equipe do Fluminense, mas quando Pedro entrava em campo, no segundo tempo das partidas, ele sempre deixava seus gols que chamavam a atenção do seu técnico na época, Abel Braga, que em 2018, após Henrique Dourado sair do Fluminense para o seu rival Flamengo, Pedro ganhou a camisa 9 do Flusão e ficou responsável por marcar os gols do Fluminense, sendo o homem de confiança do treinador. Pedro já começou o ano de 2018 com tudo, fazendo 7 gols no Campeonato Carioca e se tornando o jogador mais jovem a ser o artilheiro da competição. E então começava o Campeonato Brasileiro, e Pedro não sentiu o peso do campeonato e continuou a marcar gols e encantar a todos. E bem no início da competição, Pedro já havia balançado as redes 9 vezes, sendo até aquele momento o artilheiro daquele ano. A fase era tão boa que Pedro tinha sido recém-convocado para a seleção brasileira. Mas em um jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, a fase goleadora de Pedro infelizmente iria acabar naquele ano, pois Pedro sofreu uma lesão grave no joelho e acabou sendo cortado da convocação da seleção brasileira para a Copa da Rússia. E rapidamente, Gabigol, que na época jogava no Santos, acabou passando Pedro na artilharia do Brasileirão. Foi um baque muito grande para Pedro, que estava em uma fase muito goleadora e extraordinária, dando muito o que falar aos comentaristas esportivos, que nunca tinham visto um início tão avassalador de um jogador com características muito diferentes. Pedro voltou de lesão, mas já com pouco ritmo de jogo, não conseguiu fazer muita coisa na temporada 2018. E aquela temporada para Pedro não terminou como ele gostaria. Em 2019, após o Flamengo contratar Gabigol junto à Inter de Milão, queria Pedro a todo custo, mas o Fluminense fez jogo duro e fez de tudo para não deixar que Pedro fosse ao rubro-negro. E ainda assim, o Fluminense recusou todas as propostas.
apostas do Flamengo e fechou o negócio com a Fiorentina da Itália por 50 milhões de reais. Pedro chegou na Itália com grandes expectativas dos italianos, mas fez apenas 4 jogos e nenhum gol. Aliás, Pedro chegou a marcar um gol em um jogo-treino contra os reservas da Roma, mas por se tratar de um jogo-treino, aquele gol acabou não sendo computado. Em 2020, o Flamengo insistiu mais uma vez na contratação de Pedro e dessa vez não tinha a diretoria do Flu para interferir na negociação. Com a diretoria da Fiorentina foi um sucesso e o Flamengo teve que pagar cerca de 5 milhões de reais pelo empréstimo até o final da temporada, com o valor fixado de compra, após o final do empréstimo. Pedro, por sua vez, já chegou marcando seus gols no Flamengo e apesar de um time repleto de jogadores talentosos, Pedro aos poucos foi conquistando seu espaço no time e naquele ano era o 12º jogador do elenco. Naquele final de ano, Pedro viria a ganhar seu primeiro título importante com o Flamengo, o Brasileirão daquele ano. Em 2021, Pedro continuava a se destacar, mesmo com altos e baixos do Flamengo, com a constante troca de treinadores e amargando o vice-campeonato da Libertadores diante do Palmeiras. Mal ele sabia que a temporada seguinte ia ser a melhor temporada de sua vida. Na atual temporada de 2022, Pedro foi simplesmente avassalador, campeão da Copa do Brasil sobre o Corinthians e da Libertadores de forma invicta em cima do Atlético Paranaense, sendo o melhor jogador da competição e o artilheiro isolado com 12 gols, Pedro ainda poderia fechar a temporada com chave de ouro. Com um grande desempenho em um ano de Copa do Mundo, Pedro, no dia 7 de novembro, foi um dos convocados para a lista de Tite para jogar a Copa do Mundo. Você gosta de saber as histórias, curiosidades e notícias sobre os craques do planeta Bola? Então se inscreva no nosso canal, deixe aquele like bonito no vídeo e ative as notificações. Até a próxima!